Os discípulos perceberam, entretanto, logo em seguida, que eles também haviam tomado o caminho para Jerusalém. Alegraram-se e mostraram essa alegria sem disfarce. Mal haviam chegado a Jerusalém. Porém, a alegria se transformou em apreensão. Por toda parte onde Jesus aparecia, surgiam contenda e discórdia. Uns diziam: "Sua pregação é de Deus." Outros, ao contrário, sustentavam que ela vinha do mal. Mas, por mais que as pessoas se enfurecessem contra ele, nada lhe podiam fazer, porque sua hora ainda não havia chegado. No primeiro dia da festa, Jesus entrou no templo e começou a ensinar. Então os escribas se indignaram e disseram: "Desde quando é costume que um não instruído pregue? Diz-nos primeiro quem te ensinou e de quem procede a tua doutrina." Jesus respondeu com a voz forte: "A minha doutrina procede de mim mesmo, e é de Deus que me enviou. Tentai viver segundo a minha doutrina, e logo percebereis que ela vem de Deus, pois ela traz em si a vida. Se acolhesseis as minhas palavras em vós, já aqui na terra seríeis bem-aventurados. Em verdade digo-vos, quem crê em mim, de seu próprio ser fluirão rios de água viva. Ela revigorará a todos que com ele entrarem em contato. A força de Deus o penetrará, assim como ela penetra tudo na terra que a si mesma se abre a ela. Olhai as flores do campo. Elas abrem seus cálices aos raios do sol. Acaso perguntam de onde vêm esses raios ou quem os enviou? Tomai-as, por exemplo. Muitos dos sacerdotes ouviram o discurso e não encontraram nada de injusto nele. Procuraram convencer aqueles que achavam que se deveria proibir a Jesus de falar. Mas foi só isso. Nenhum sequer levou as palavras ouvidas ao coração. Apenas um, entre muitos, teve a alma dilatada em gratidão e alegria. Nicodemos teria gostado muito de chegar até Jesus, mas ainda não encontrara tempo para isso. Sempre de novo precisava aplacar exaltados e acalmar revoltados. Um dos sumos sacerdotes investiu contra ele. "E quem pensas tu que seja este?" Sem receio e em voz alta, respondeu Nicodemos: "Eu sei que ele é o Messias prometido." Por um instante reinou silêncio tempo suficiente para que ao discípulo João viessem à memória as palavras de Jesus: "Vós ainda o ouvireis confessar-me publicamente." Então, porém, um dos escribas bradou: "Isso não pode ser, pois o Messias deve vir de Belém, mas este é de Nazaré." Nicodemos teve então de calar, porque não sabia que Jesus havia nascido em Belém. Jesus também ensinou no dia seguinte no templo, com toda a naturalidade e sem receio. Mas os escribas e fariseus se comprimiam ao redor dele para observar-lo e espreitar-lo, e por mais que prestassem atenção a cada palavra sua, nada conseguiam achar de errado. Isso os irritava ainda mais. Sobre Jesus, porém, essa espionagem pousava como um peso opressor. Tornava-se-lhe difícil respirar e falar. Precisava abrir espaço. Depois de um pequeno silêncio, bradou por sobre as cabeças levantadas para ele: "Escribas, para que viestes aqui? O que queríeis ouvir? Pensáveis poder apanhar-me em minhas palavras. Se assim é, por que não me proibis de falar? Mas, se minhas palavras são retas, por que as escutais apenas exteriormente? Levai-as ao coração." Embaraçados, contorceram-se os fariseus. Seria possível que alguém dissesse tão às claras o que sentia e pensava? Um dos fariseus achou que precisava dizer algo. Com voz áspera gritou: "Estás possesso, para achares que queremos apanhar-te." Antes que Jesus respondesse, se é que estava disposto a responder a tal pergunta, Nicodemos deu um passo à frente. "É digno de nós falar assim no templo?" perguntou. "Nada encontro de errado em Jesus. Quem pensa de outro modo, que deixe este lugar e não impeça os que buscam de aqui permanecer." "Ouvi." Nicodemos sibilou Jeú. "Ele também já está sob o feitiço desse Jesus.
Seria cômodo para o impostor se nós desocupássemos o lugar. Então ele poderia dizer sem constrangimento tudo o que lhe viesse à vontade, e em voz alta bradou: Dize-nos, Jesus, que foi que disseste do templo? Que ele seria apenas uma imagem? Não sabes que nosso pai Salomão mandou construir este templo? Queres acusar ele de imitador? Onde teria ele encontrado o modelo? Queres blasfemar contra ele e dizer que copiou templos pagãos? Cada vez mais excitada soava a voz acusadora. Jeú teria continuado por mais tempo se gritos de desagrado não o tivessem interrompido. Antes que pudesse retomar sua palavra, Jesus ergueu calmamente a mão. As vozes se calaram e fez-se completo silêncio. Sobre os traços de Jesus repousava uma paz tão celestial que todos precisavam fitá-lo, admirados e cheios de respeito. Suave e calma soou sua voz quando começou. Perguntais-me pelo modelo deste templo terreno. Sabei. Lá no alto se encontra ele, mais belo e mais precioso do que tudo o que a mão humana jamais criou. Bem-aventurados espíritos são seus servidores. Sem interrupção, em felicidade e júbilo, agradecem a Deus. Se hoje derrubasseis o templo, sem deixar pedra sobre pedra, em verdade, em pouco tempo ele poderia ser reconstruído, desde que se encontrasse um homem puro como Salomão, capaz de contemplar o modelo desse templo. Felizes os ouvintes escutavam. Ninguém jamais lhes falara assim. Queriam ouvir mais, saber mais daquilo que seus olhos não alcançavam. Entre os eruditos rancorosos, porém, surgiu agitação. Acharam que haviam encontrado agora um laço com que poderiam apanhar Jesus. Ele disse que destruiria o templo, sussurravam entre si, e a palavra falsa se espalhou como um relâmpago. A multidão sentiu-se desagradavelmente perturbada. Todos sabiam que Jesus havia dito outra coisa. Tentaram fazer os caluniadores calarem-se, refutá-los. Com isso, levantou-se uma disputa de palavras que abafou toda a fala de Jesus. Com um sorriso dolorido, o mestre interrompeu a frase no meio. Não havia nada a fazer por aquelas pessoas. Elas mesmas destruíam sempre tudo. Justou as pregas do manto, como se evitasse qualquer contato com a vizinhança, e deixou o templo, no meio de seus discípulos, com passos tranquilos. Ninguém o deteve, embora soldados ocultos atrás de colunas e à espera do sinal dos sacerdotes estivessem ali para prendê-lo. Do lado de fora, Jesus respirou aliviado. Deixemos Jerusalém, pediu aos seus. Mas, quando começaram, exaltados, a comentar o que acabavam de viver, ele fez um gesto de recusa. Queria silêncio ao seu redor. Silêncio após aquele rumoroso alvoroço. Em silêncio, caminhou à frente dos discípulos, em profundo pensar. Após algumas horas, fez sinal ao discípulo João para vir a seu lado. De todos os discípulos era o que melhor o compreendia, pois sua sensibilidade era pura e desimpedida. João, começou Jesus, por que os fariseus me odeiam? Senhor, parece-me simples de explicar. Eles querem conduzir o povo. Eles é incômodo quando vem alguém que tem melhor coisa a oferecer do que eles. Se o povo corre para ti, passa a ouvir-te em vez de ouvi-los. É isso que temem. Jesus refletiu. Como algo assim era possível? Faltava-lhe toda a compreensão para tal maneira de pensar. Mas, se eles próprios ouvissem as minhas palavras, em vez de ficarem sempre vasculhando nelas que sentido falso poderia estar escondido, se aceitassem o que eu trago, então poderiam ir adiante do povo e dar-lhe um verdadeiro exemplo. Então, poderiam conduzir o povo em sentido muito melhor. Não entendem isso? Não, mestre, creio que não pensam tão longe, foi a resposta abatida do discípulo. Seria preciso dizer-lhes isso, mas quem o faria? Acrescentou, suspirando. Eu lhes direi, replicou Jesus, mas acreditarão em mim tão pouco quanto até agora. Ambos então recaíram no silêncio, cada um entregue aos próprios pensamentos.
Quando, ao entardecer, fizeram uma parada longe de qualquer habitação humana, os discípulos insistiram com Jesus para que lhes falasse mais sobre o templo lá no alto. Tinham recolhido cada palavra sua e, ao caminhar, refletiram sobre isso. Em cada um, porém, as palavras haviam produzido efeito diferente. Alguns queriam saber se também eles um dia veriam o templo, talvez até servissem nele. Judas desejou resposta à pergunta se esse templo superior também era construído de ouro e prata, ou se era apenas pensado como uma imagem. Os outros não entenderam isso, pois, muito simplesmente, haviam tomado das palavras de Jesus que lá em cima havia um templo mais belo que o de Jerusalém, mas no mais, semelhante a ele. Jesus teve dificuldade para fazer os discípulos compreenderem que o que era terreno não se prolongava para cima do mesmo modo, mas que tudo se torna mais luminoso e leve, mais livre. Assim também o templo é da mesma constituição que os espíritos de luz que nele se movem. Enquanto Jesus falava, todos acreditavam compreender ele. Depois, quando repetiam suas palavras e as discutiam entre si, todas as impressões que suas almas haviam recebido desapareciam. Só de modo obscuro e indistinto continuavam a viver neles. Jesus, porém, estava feliz por poder uma vez falar aos discípulos daquilo que enchia sua alma. Via os olhos voltados para si com ânsia. Lia neles uma compreensão a despontar. Finalmente, não precisava encobrir tudo o que lhes queria dizer. E falou do Pai, de Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Quem mais poderia falar-vos dele? Perguntou, sorrindo de leve. Ninguém jamais viu a Deus. Só o Filho o conhece. Só o Filho pode falar-vos dele. Sua força governa o universo. Sua força transborda sobre tudo. Tudo penetra, tudo vivifica. Por meu intermédio, o Filho, também vós recebestes dessa força. É ela que vos capacita a fazer mais e melhor do que, de outro modo, seríeis capazes de realizar. Quase imperceptivelmente, Judas meneou a cabeça. Jesus, contudo, viu e perguntou: O que não te está claro em minhas palavras, Judas? Senhor, eu não sinto nenhuma força estranha atuando através de mim. Se ela também me preenchesse, eu teria de senti-la. Nas tuas palavras já está a resposta, Judas. Não cisme tanto. Recebe tudo de modo bem mais simples, como vos é dado. Você mesmo está tirando de si o melhor. Se queres perceber a força como estranha, nunca poderás recebê-la. Deves vibrar tão fortemente nas leis de Deus que nada do que procede dele te seja estranho. Se assim ela flui para dentro de ti, ela está aí, sem que a sintas de modo especial. Só pelas tuas obras se perceberá se ela está em ti. Então voltou a dirigir-se também aos outros. Quantas vezes já vos disse que pelas vossas obras se reconhecerá quem sois? Se sois meus verdadeiros discípulos, deveis fazer a vontade de Deus, meu Pai. Mas, se sois do mundo, os vossos frutos serão de pouca valia. Enquanto falava, desprendeu-se no alto do céu uma estrela e deslizava em direção à terra. Admirados, os discípulos a acompanharam com o olhar. Senhor, vê, uma estrela caiu, exclamaram. Chegou agora o fim de todas as coisas? Jesus sorriu. Nunca observastes quando chove estrelas? Isso acontece com frequência. Mostra que chegou o fim daquela estrela. Então as estrelas não são eternas? Quiseram saber alguns. Jesus, porém, perguntou em resposta: Sabeis quem criou as estrelas? Espantados, olharam para aquele que perguntara. Deus as criou. Dizeis bem. Mas agora refleti. Pode algo criado ser eterno? Eterno é apenas Deus, e o que dele provém. Todo o mais é temporal, e por isso, perecível. Também as estrelas têm sua duração. Depois, precisam passar. Eu vos digo, sol, lua e estrelas passarão juntamente com a terra,
Mas os seres humanos que fizerem a vontade de meu Pai eterno, esses poderão permanecer.